plantações, né? E ele está olhando a terra dele e aguardando, olhando no horizonte, dia após dia. Você chega perto dele e pergunta para ele: escuta, o que você está esperando? Ele falou: eu estou esperando o precioso fruto. Do quê? Que semente que você lançou nessa terra? Aí ele diz: nenhuma. Você crê que ele vai colher alguma coisa? Quem crê que ele vai colher alguma coisa? Semente. Vou te dizer o princípio da multiplicação celestial. Deus, se Deus tem nada na mão, nada vezes qualquer coisa é nada na matemática. 0 vezes 1 milhão é 0. Amém? Por que Deus multiplicou 5 pães para 5.000? Porque ele tinha 5 pães. Por que ele multiplicou 7 para 4.000? Porque ele tinha 7 pães. Amém? Por que Deus multiplicou a farinha, o azeite daquela mulher? Porque ela tinha um pouco do azeite da farinha. Amém? Então Deus não multiplica do nada, essa é a verdade. Deus multiplica de algo que lhe é dado. Mas algo interessante é que esse lavrador aqui, eu falei domingo passado, por isso que eu mexi com você dizendo, alguém já ouviu? Amém, eu falei domingo passado sobre isso. Mas o interessante é que a Bíblia diz que ele aguarda o precioso fruto. O precioso fruto que vai receber a bênção das primeiras e das últimas chuvas. Aqui as primeiras chuvas são as chuvas de outono, as últimas chuvas são as chuvas de abril e maio, amém? Ele aguarda a chuva, porque o solo já está fecundado com a semente. Ele aguarda, não a semente, ele aguarda o precioso fruto. O que é o precioso fruto? O precioso fruto é o resultado de uma semente preciosa. E você sabe que existem sementes preciosas na Bíblia? Lá em Salmo 126, verso 5, na revista e corrigida, por favor. Revista e corrigida. Aleluia. Salmo 126, 5. Ok, vou ler 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. 6. Aquele que leva a preciosa semente. Qual o resultado da preciosa semente? É o fruto precioso. Amém? Cada semente gera de acordo com a sua espécie. Amém? Então, se você quer uma colheita preciosa, tem que semear uma semente preciosa. Assim como se você quer colher laranja, plante semente de laranja. Amém? Mas olha o texto. Vou repetir verso 6. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Diga sem dúvida. E quem falou isso foi o Espírito Santo de Deus através de Davi. Sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Bem, uma semente preciosa custa. Por isso que muitas vezes você, não dou. A minha filha contou para mim que quando o Jean viu a oferta que ela queria dar, ele falou, tudo isso, incrédulo. Deus o perdoe. Deus o perdoe. Estou brincando com ele. Tudo isso. Vou dizer algo para você. Sementes preciosas custam. Quando Abraão entregou todo o dízimo do despojo e não ficou com nada, porque ele devolveu tudo. Imagina você, devolveu, põe aí dinheiro, devolveu milhões, devolveu. Ele ficou sem nada. Isso em Gênesis 14, presta atenção porque eu não estou lendo. Em Gênesis 15, verso 1, logo depois desse, projeta 15, 1, só para você crer em mim, aleluia, glórias a Deus, amém, 15, 1, né, 15, 1, amém. Depois desses acontecimentos, quais? Ele deu oferta, está em Gênesis 14, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão, recompensa, será sobremodo grande. Então, sementes preciosas custam. Abraão ficou com medo. Ele falou, e agora? Como que eu vou pagar as contas? Eu dei algo e agora não tenho como resolver essa situação. Eu dei pela fé. Você se sente motivado a dar, depois que dá você se sente meio triste. É assim que funciona. Você fala, meu Deus, tudo isso eu dei, e agora? É o que ela falou, eu vou dar, mas
Você acha, e agora se não funcionar? O texto diz, e é o Salmo 126, que diz no contexto: quando Deus restaurar a nossa sorte, nós ficaremos como aqueles que sonham. Aleluia! E é isso que vai acontecer em 2022, amém? Aleluia! Um monte de gente sonhando, andando e sonhando, amém? Semearam, mas sem dúvida, a Bíblia diz, sem dúvida, porque não existe como essa equação dar errado. Não existe, se você fizer isso para Deus, amém? Não tem como falhar essa equação. Você vai, sem dúvida, colher com alegria, amém? E Deus vai encurtar esse tempo. Essa é a palavra profética para 2022, que Deus vai acelerar os processos na nossa vida. Aquilo que você atingir em 5 anos, vai atingir em 1 ano. Aquilo que você vai atingir em 1 década, vai atingir em 2 anos. Amém? Aceleração, e nós já profetizamos essa palavra, e você possui isso pela fé. Amém? Amém? Você pode dizer amém? Amém. Isso é empolgante, não é empolgante? Louva a Deus, aleluia. Eu sempre me desafiei a dar a maior oferta das primícias na nossa história. Sempre fizemos isso assim, a maior, claro que eu não sei quanto você vai dar, mas é aquele desejo de dar. Eu louvo a Deus, amém? Porque Deus tem nos abençoado, prosperado, cuidado de nós. Sabe que a semente, ela produz uma colheita certamente, mas Paulo também ensina que existe 7 bênçãos sobre uma semente, amém? E você vai participar de realidades espirituais, de proteção, de paz, porque uma semente é espiritual. Uma semente entroniza ou confirma nos céus e na terra que Jesus é o primeiro na sua vida. É isso que ela é, amém? Por isso que nós temos tantas dificuldades financeiras, não é? Tantos desafios financeiros. Imagine se nós não tivéssemos limite para gastar o que precisamos gastar. Por isso que existe uma oposição desse Deus, entre aspas, maligno mamão. Mas em nome de Jesus, você não vive na dependência deste século, você vive na dependência dos céus. Deus vai te dar colheitas sobrenaturais. Lance a semente com foco, amém? Amém? Dê um destino à semente. Bem, essa promoção da minha filha destravou essa semana. Domingo passado eu havia dito: dê um destino à sua semente. O lavrador aguarda uma semente segundo uma espécie. E essa é uma oferta de primícias. Amém? É aquilo que nós fazemos por fé. No culto da virada, amém, nós entregamos como primeiro ato, na virada do novo ano, trazendo as primícias ao Senhor. Assim como Deus disse a Israel: quando vocês entrarem na terra e colherem os primeiros frutos, tragam a mim, porque o primeiro é de Deus. Amém? Você pode dizer comigo: o primeiro é de Deus. Se você é casado com a sua esposa, aleluia, e sua esposa é casada com você, só serve isso para eles. Você vai falar com muito amor e carinho para ela e ela para você: você não é o primeiro para mim, é Jesus. Fala para ele: mexi com você, porque você está chorando. Não chore. Doutor, eu achei que eu era a primeira na vida dele. Descobriu que não, mas quando Jesus é o primeiro, você está ao lado. Amém? Amém? Quando Jesus é o primeiro, você está ao lado. Bem, você sabe como é a dinâmica do casamento? Já vou fechar isso aqui, eu sei que é só um parênteses. A dinâmica do casamento é um triângulo, é um triangular. Espírito, alma e corpo, amém? Pai, Filho, Espírito Santo, triângulo, é uma plenitude do ser. Então, imagine um triângulo, é bem mal feito aqui, mas é um triângulo. Aqui no vértice superior é Deus. Esse lado, vamos pôr aqui então, a mulher. E nesse lado direito, o homem. Então, se o homem se aproxima de Deus e a mulher se aproxima de Deus, ambos estão juntos. Amém? Então, a maior unidade na sua vida não é tentar se unir através de artifícios naturais, ganhar o seu marido através de coisas naturais ensinadas muitas vezes só pelos homens. Aproxime-se de Deus. Se ambos se aproximam, há um encontro divino. Por isso, quando Deus é o primeiro, vocês estão do lado. Amém?
Amém. Estamos assentados com Ele. Aleluia. Você pode dizer amém? Bem, domingo também, infelizmente, não ficou pronto, porque nós fizemos um envelope específico, né, com o nosso banner, e esse ano é um ano de imagens, amém, visuais, em 1K, nós vamos ser acelerados pelo Espírito Santo de Deus. Quantos creem nisso, amém? Não haverá cansaço no nosso meio, como o texto de Jeremias 12:5, que diz assim: se te fatigas, cansas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Eu sei como. A unção de Deus, assim como sobre Elias, que correu mais que os cavalos de Acabe, ela vai nos dar força, renovo. Eu declaro em nome de Jesus, 2022, um ano de renovo. Você vai ter asas como as águias, vai subir, correr e não se cansar. Os jovens correm e se cansam na força natural, mas os que confiam no Senhor vão subir e não se cansarão. Aleluia. É o ano, amém, onde o Espírito nos toma sobre as asas, as asas da águia, como Deus disse a Israel: eu te tirei do Egito sobre as asas da águia. É o Espírito Santo, amém? Glórias a Deus. Então quero realmente que você ore, amém? Se o Espírito Santo te disser algo, é porque Ele programou a colheita, amém? Por isso que é uma oferta preciosa. Você tem que orar. Então domingo que vem você vai receber o envelope, tá bom? O envelope. E dentro do envelope, como de costume, nós colocamos 2 folhas. Uma delas são os motivos que você vai descrever de gratidão ao Senhor pelo ano que passou. Amém? Mesmo que você tenha sofrido algo, agradeça a Deus. Amém? Porque o nosso fim é muito glorioso. Essa terra não é nada. Mesmo que perdas possam ter ocorrido na sua vida, muitos perderam familiares, é verdade, mas lembre-se, Ele está com o Senhor. E se você pudesse perguntar para Ele: você quer voltar? Ele ia falar: nem me pergunta isso, por favor. Como alguém pode querer voltar de um lugar onde a paz é perfeita, o amor é indescritível, a alegria é imensurável? Não tem como, amém? Paulo diz que o morrer é lucro, mas para nós que ficamos é doloroso, certamente, amém? Mas sempre agradecemos ao Senhor em todas as coisas, amém? Então você preenche essa folha, é um ato profético, e na virada você dobra e coloca dentro do envelope. Isso aí ninguém vai ficar lendo, é algo entre você e Deus. E a outra folha é uma folha de alvos, e nós classificamos os alvos para poder ajudar você. Então, alvos para sua família, alvos financeiros, alvos ministeriais, alvos pessoais. A nossa vida deve ser direcionada por alvos. Eu quero até pregar algo parecido, ou que toca nesse ponto como um valor da palavra de Deus para você, amém? Então se prepare, durante a semana os envelopes chegam, de repente a gente pode distribuir nas células, no discipulado, para agilizar esse processo. Cada um deveria pegar um envelope, amém? Você também pode pegar um para a família, mas pegue uma folha para escrever alvos, se são pessoais. Se for possível, escreva numa única folha, use o verso também. Mas nós oramos, profetizamos e cremos que são sementes, amém, que nós colocamos nas mãos de Deus, e tudo que é colocado nas mãos dele, Ele abençoa, Ele multiplica, amém e amém, amém? Louvado seja Deus, amém. Bem, neste momento também traga o seu dízimo, a sua oferta, enquanto celebramos ao Senhor, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o Senhor. O que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, aleluia, graça. Só pela tua graça, firmado nela estou. Nosso Pix está aqui, tesouraria@vidadeamor.com.br. Pela tua graça.
só pela tua graça. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Como ato profético, ajude aí 2 em 2. Levante esse gasofilácio aí. Ajuda a levantar o gasofilácio aí. Pega um lado de lá, um de cá para não ter. Amém? Amém. Isso, ajuda isso. Põe assim. Segura ele como se estivesse ofertando ao Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Sabemos que a tua vontade é prosperar os teus filhos, ó Pai. Teu é o poder, tu é a glória, teu é o domínio. As nações da terra te pertencem. Tu és El Elyon, o Altíssimo, o primeiro, o possuidor dos céus e da terra. Tu conheces, Senhor Deus, as necessidades dos teus filhos. E a tua palavra diz que o Senhor há de prover, suprir cada necessidade, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Nós declaramos, Senhor, que cada semente recebe a primeira e a última chuva, e os teus filhos colherão, ó Pai, abundantemente, porque este é o sinal da tua bênção, do teu favor. Eu declaro prosperidade nos negócios. Aqueles que têm negócios, produtos, serviços, sejam prósperos, que eles tenham, Senhor, habilidades dos céus para fazer da melhor maneira, que eles possam atingir novos mercados, que existam conexões que venham a eles, que lhes favoreçam, ó Pai. Nós cremos porque a tua palavra nos mostra que o Senhor trabalha assim, e pela fé nos conectamos na promessa, Senhor. Leva os teus filhos a experimentarem, Senhor, o favor que trará admiração a todos que souberem. Em nome de Jesus, assim eu declaro sobre você, sobre a sua casa. Veja os campos. Eu quero que você tenha uma visão profética agora. O seu produto, você não está dando conta de produção. O seu negócio, contatos, você precisa contratar mais gente, expandir. Você está nas mídias, você foi conhecido porque Deus te exaltou, Deus te prosperou para você cumprir o seu propósito. Toda provisão é garantida em Deus, com abundância, para você cumprir a sua missão em vida, em nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Amém, amém, aleluia. Aplausos ao Senhor, pode ir, obrigado. Amém, louvado seja Deus. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Estou olhando eu a hora aqui. É 11h30 que acaba o culto. Amém, 11h30 que acaba o culto. Aleluia, glórias a Deus. Pregar em meia hora, quase, aleluia. 40 minutos eu vou pregar em nome de Jesus. Estão comigo? Gravaram a palavra da oferta? Obrigado, amém. Os irmãos, você que nos assiste no YouTube, aleluia. Receba a palavra agora também. Essa é a divina semente, aleluia. Muitas coisas no meu coração para compartilhar com vocês, mas o Espírito me deu uma palavra e foi difícil dar um nome à palavra. Às vezes a gente quer dar um nome que seja atrativo para as pessoas verem. E eu coloquei 5 atitudes do apóstolo Paulo. Você fala, pastor, essa palavra não tem nenhuma atração para mim. É porque você não sabe quem é Paulo, ou quem foi Paulo. Paulo, o apóstolo de Jesus, que não andou com Cristo pessoalmente como os outros, mas ele mesmo disse que ele era um nascido fora do tempo. Ele subiu aos céus e ficou lá 14 dias. E o que ele viu e ouviu, ele não pôde escrever, porque ele disse, julgo que essas coisas são inefáveis, não podem ser escritas, ditas. Aleluia, amém? Ele escreveu 3/4 do Novo Testamento. Ele foi o apóstolo que Deus usou e nos trouxe pelo Espírito a revelação do mistério que estava oculto, mas foi revelado para nós na edificação da igreja do Senhor. Um grande homem de Deus, alguém realmente usado pelo Espírito. E Paulo disse assim, lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores. Diga comigo, ser imitador. Você sabe que a sabedoria é você aprender com a pessoa,
com os acertos e com os erros. Amém? Você não precisa sofrer o que muitos sofreram. Basta você observar a vida deles. A instrução, a primeira instrução da sabedoria é: filho, ouve. Por que existem pais e mães espirituais? Por que existem pais e mães naturais? Para te transferir sabedoria. O que é o discipulado? Quer controlar a minha vida, quer controlar a sua vida. Discipulado é transferência de sabedoria. Se você recebe e ouve, a principal coisa para se obter sabedoria é ouvir. Ouvir. Quando Jesus dá as instruções às igrejas do Apocalipse, eram 7, que falam de toda a plenitude em tempo e época de todas as igrejas, ele tem um denominador comum que encerra a carta: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E diz é no presente, significa que o Espírito Santo sempre está dizendo, até no silêncio ele nos ensina. Amém? Então eu preciso ter ouvidos para ouvir. Eu quero então compartilhar com você, porque a Bíblia diz que nós devemos imitar a fé daqueles que alcançaram as promessas. O próprio apóstolo, não é o apóstolo Paulo, me perdoe, aos Hebreus 6:12, diz assim: alguns creem que foi o apóstolo Paulo, sempre a gente faz esse parênteses para não mostrar ignorância, né? Então, o escritor de Hebreus, ninguém sabe quem foi. Muitos creem que foi o apóstolo Paulo, pela linguagem, etc. Outros não. Então a gente diz assim, o escritor aos Hebreus, amém? Para não dar um gafe teológico. Hebreus 6:12 diz assim: para que não vos torneis indolentes. Sabe o que é indolente? Preguiçoso. Indolente, lento, lerdo. Mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram ou herdam as promessas, passado e presente. Então a Bíblia diz que nós não devemos ser vagarosos, preguiçosos. O preguiçoso é aquele que você põe um prato de comida para ele comer e ele tem preguiça de trazer para a boca. É aquele que tem a palavra de Deus, mas ele não para ouvir, para comer a palavra de Deus. Ele quer tudo assim pronto, até que as pessoas comem por ele. Mas se você não come, você morre. Compreende isso? Esse é o preguiçoso. Não existe prosperidade para preguiçosos na Bíblia, do ponto de vista natural e do ponto de vista espiritual. Não existe ministério, célula próspera para preguiçosos. Então você tem que fazer o que deve ser feito. Ouviu? Tem que fazer, tem que imitar aqueles que herdam as promessas. Amém? Você não pergunta para uma pessoa de 300 quilos como perder peso. Amém? Você não vai até o leito de alguém que está morrendo sem Jesus e fala: me diz como eu tenho que ser salvo. Ele vai falar para você o quê? Se ele não sabe. Cego não pode guiar outro cego. Se guiar, ambos caem no abismo. Amém? Então, sabedoria de Deus. Amém? Não quero levar você jamais para uma mensagem que coloca ênfase em você, porque isso é lei. A nossa ênfase é em Cristo Jesus. Mas eu quero considerar 5 atitudes do apóstolo Paulo, num dos textos mais, para mim, fascinantes de aprendizado, que me faz sentar, por assim dizer, aos pés, né, do apóstolo Paulo, porque sabemos que o Espírito usou para ouvir o seu conselho, as decisões que ele tomou, ver o fim de sua vida. Ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça já me está preparada. Aleluia. Um grande homem que revolucionou a sua época. A Bíblia diz que ele esteve em Éfeso, um auge do seu ministério. E a Bíblia fala que os magos, os feiticeiros se convertiam. Eles queimavam livros em praça pública e o montante dava $50.000. Uma revolução espiritual. Ele nocauteou os principados de Ana, daquela região toda. Um homem usado pelo Espírito Santo de Deus. É o mesmo Espírito que está em você e pode usar você. Amém? Aleluia. Ele pode fazer o que Ele quer, se nós cooperarmos com Ele. Amém? Então veja, não podemos ter indolência. Indolência, falta de atitude. Aí eu chamo atitude. O que é atitude? Atitude é a sua resposta diante de um problema, de uma situação. Não necessariamente um problema. Amém? Então você tem 2 pessoas diante da mesma situação. Uma se torna vencedora, a outra derrotada. E sempre que eu falo disso, presta atenção, jovens.
Eu lembro de uma história que eu li há muitos anos, já falei para vocês. Uma fábrica de sapatos dos Estados Unidos enviou um vendedor para a África, determinado país da África, e a ideia era montar uma filial na África, no continente africano, determinado país, e aí ele tinha que investigar as possibilidades. Dá 2 dias, ele liga para a matriz e diz: olha, não vamos tentar nada aqui, me compra uma passagem de volta, não vamos vender nada, porque aqui ninguém usa calçados. Eles não usam calçados, não tem mercado. E ele voltou. Depois de 1 ano, mandaram outro vendedor para o mesmo lugar, e o vendedor, depois de 2 dias, liga e diz: vamos abrir rápido uma fábrica aqui, porque nós vamos vender muitos calçados, porque ninguém tem calçados. Então, para a mesma situação, o que faz a diferença entre um derrotado e um vencedor é a atitude. Não é a circunstância, não é o que aconteceu com você que derrota a sua vida, é o que você faz com isso, é a resposta que você dá diante dessa situação. Amém? Eu perdi meu pai cedo, eu cresci sem pai. Ah, você não teve referência. É verdade, mas eu escolhi ser vencedor em Cristo. Tem gente que escolhe ser derrotado, tem gente que sofreu na infância, mas até hoje eles sofrem por causa daquilo. Eles nunca aprenderam a avançar, concluir as coisas. E o que é isso? Atitude. Você sabe que a fé é uma atitude? Quando Jesus diz: se você crer e falar, na Bíblia, o crer, o falar é a ação da fé. Então, fé é o que eu tenho dentro de mim, baseado, firmado nas minhas convicções, crenças e nos meus pensamentos. Isso é atitude. Então, aquilo que está dentro de você é o que te faz decidir na hora da crise. É isso. E muitos são derrotados porque, infelizmente, olham para tantas coisas e se deixam levar pelas circunstâncias. Mas o apóstolo Paulo nos ensina 5 atitudes. Eu listei 5 atitudes e eu quero compartilhar com você. O texto é longo, fica comigo, não se levante, não durma, não precisa ir ao banheiro, que é isso, segura um pouco mais. Amém? Não precisa beber água, não precisa, deixa aí, só eu que eu estou falando, eu posso beber, você não. Você aguenta quantas horas de sede? Eu preciso beber água, sai correndo. Não, você precisa ouvir essa semente que vai cair no seu coração, porque a palavra de Deus é poderosa para salvar a sua alma. Só ela, pelo Espírito, pode salvar você. Você não pode se salvar, nenhum de nós, mas a palavra pode. Então honre a palavra, honre ouvindo a palavra. Amém? Em nome de Jesus, estão comigo? Então nós vamos projetar, vocês vão lendo aqui, e eu vou lendo aqui, o pessoal lá, né, também vai chaveando entre o texto e a minha voz, como vocês acharem melhor. Filipenses 3, 4 até o verso 16, só para você entender a dimensão do que nós vamos ler. Bem que eu poderia confiar também na carne. Primeira atitude, eu vou otimizar depois. Confiança. Você tem que decidir em que ou no que você vai confiar. Amém. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo do amado Benjamim, o favorecido, hebreu de hebreus, eu sou da gema, meu pai e minha mãe, hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, eu perseguia a igreja. Quanto à justiça que há na lei, do ponto de vista dos outros, e meu, irrepreensível. Esse era Paulo. Saulo, antes de se tornar o Paulo. Ele está mostrando, se você pensa que pode confiar na carne, eu quero te mostrar que eu posso muito mais. O meu currículo é vasto. As minhas decisões do passado foram irrepreensíveis diante de todos. Ok, segue. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda. Segunda coisa que eu quero que você saiba que é uma atitude. Você tem que aprender a considerar as coisas. Amém? Diga, considerar. Considerei perda por causa de Cristo, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, pelo qual perdi todas as coisas. Não existe essa palavra amor no original.
pelo qual perdi todas as coisas e as considero, mais uma vez, considerar é uma função da mente, como refúgio, como esterco, como coisas que não se aproveitam, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição. Quem lê o meu livro, quando o sobrenatural se torna comum, eu expliquei isso aqui. Essa segunda ressurreição, o objetivo de Paulo é o poder poder fora, poder para ser liberado, amém? Ressurreição dentre os mortos, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, andemos para frente. Amém? Não viva pelo retrovisor, Paulo está dizendo. Você é responsável de andar na luz que Deus te deu. Amém. Os 5 pontos, então, eu já mencionei alguns, mas nosso tempo é breve. Primeiro ponto, eu escrevi aqui dessa maneira para você entender. Paulo poderia ter confiado na carne, muito mais que todos nós, mas ele decidiu não confiar. Essa é a primeira atitude para um vencedor que alcança o prêmio. Para imitar o grande homem que Deus usou, o apóstolo Paulo. Confiança. Provérbios capítulo 3, verso 5, a Bíblia diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aquilo que está à frente. Ele vai à frente endireitando as suas veredas. Se o diabo arma uma cilada, os anjos vão lá e tiram. Se ele cava um buraco, os anjos vão lá e fazem uma ponte. Deus vai à frente, levando você para cumprir o seu destino profético. Ninguém pode impedir isso. Não há demônio, não há circunstâncias, não há. Só uma atitude errada no que você confia. Provérbios está equilibrando duas coisas. Confia de todo o coração. E não tente entender tudo. Não se apoie, melhor, não confie na sua razão, no seu entendimento. Não confie, porque o entendimento é o campo de batalha, é a sua mente. Muitas coisas entram, muitas dúvidas entram na mente. Seus pensamentos, e essencialmente o que Paulo está falando em Filipenses, envolve pensar da maneira certa. Ele diz, se você pensa de maneira diferente, Deus vai te esclarecer. Hoje Deus vai te esclarecer algumas coisas para te projetar para um grande ano de avanço, de sucesso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Imite um homem como esse. Ouça com carinho e cuidado, considere no Espírito, pense. Em vez de você sair amanhã e postar uma mensagem de outra pessoa, medite nisso, mastigue, rumine isso. Você é uma ovelha, nós somos ovelha. Ovelha tem que ruminar o alimento. Sabe por que o alimento não produz eficiência e eficácia em nós? Porque você ouve e acha que é suficiente. Oral Roberts, lendo os escritos dele, um grande homem usado por Deus, ele disse assim: enquanto você não estiver cansado de ouvir a mesma coisa, ainda você não entendeu. Você só vai entender quando você estiver cansado de ouvir a mesma verdade. Então nós somos muito superficiais, as coisas precisam criar raízes em nós, amém? Amém, mas vamos seguir, veja. Você vai ter que decidir em quem confiar. Em quem confiar.
Davi disse: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não terá medo, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Você vai ter que decidir em quem confiar, no que confiar, nas horas críticas da vida, no caminho, no momento da enfermidade, no momento da dor, no momento das perdas. Você tem que já hoje decidir em quem e no que você confia. É uma decisão. Paulo decidiu. Ele falou: olha, eu podia confiar em mim, eu podia confiar na minha habilidade, eu podia confiar na minha aposentadoria, eu podia confiar na minha família, eu podia confiar em tantas coisas, na minha fama, no meu poder. E você pensa e fala: eu não tenho nada disso, mas às vezes confia em si. Paulo tinha muito, talvez nós não tenhamos tanto, mas a confiança na carne é um princípio de viver independente da vida de Deus. É do sim e não, do certo e errado, baseado nos conceitos da terra. É a habilidade da carne, é a justiça própria, como o próprio Paulo diz. Para você alcançar a sublimidade de Cristo e o favor ser multiplicado na sua vida, porque favor é multiplicado no pleno conhecimento de Cristo, não é conhecimento superficial, no pleno, completo, mais que suficiente conhecimento de Cristo. Deus multiplica favor aí. Ele diz: para ganhar a Cristo e ser achado nele, confiar somente na justiça que procede de Deus mediante a fé. Amém? Essa é a base da graça. A Bíblia diz que a graça reina pela justiça. Enquanto você não entender que é justo, enquanto você não entender a obra consumada, a graça não reina, favor não vem. Não vem, mas quando você levanta as suas mãos e diz: obrigado, Pai, porque eu sou a tua justiça em Cristo Jesus. Enquanto você vive remoendo os seus erros do passado, você ainda não crê na justiça do presente. Não crê. E isso impede você. Amém? Você entende isso? Primeira verdade absoluta, tinha que ser a fé. Eu fico pensando, tinha que ser a fé. Adão, coma daquela árvore da vida e não daquela árvore. Porque se você comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, tem coisas boas lá, não. Tem atitudes boas, tem caridade lá, tem boas obras lá, coisas boas. Mas vem do conhecimento do homem. E aqui a árvore da vida vem do conhecimento de Deus. Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Cristianismo é Cristo vivendo através de nós. É bondade de Cristo, é força do Senhor. Eu não tenho força, não tenho mesmo, mas Ele tem toda a força. Eu não tenho alegria, mas Ele tem. É a alegria do Senhor que é a sua força. Não é a sua alegria, é a dele em você. Ele é a minha paz, a nossa paz, o príncipe da paz. Ele tem autoridade, nos deu autoridade no seu nome para expelir e desfazer as obras do diabo. É nele, amém, é a árvore da vida. Coma da árvore da vida. Eu decido confiar nele. É a primeira decisão que você deveria ter, a primeira atitude. Aí vem a má notícia. Quando chega a má notícia, a gente descobre em quem a gente confia, literalmente, certo? Se você entra no desespero, e agora o que vai acontecer? Esse aí é o Omicron, é o Demonicron. O que é isso que apareceu? É a seta, socorro, e agora a recessão, o que vai acontecer comigo? É no momento da tempestade que nós precisamos ter uma resolução na vida. Sabe, uma vez eu li de um boxeador, ele disse assim: se você não se preparar fora do ringue, quando chega lá, você não tem tempo. Rapidamente se vê se você se preparou. Rapidamente, compreende isso? Então, existem resoluções na vida. Ouça, querido, eu resolvo confiar no Senhor. Amém? Eu resolvo confiar no Senhor. Ainda que os montes se abalem e os mares rujam pela sua braveza, eu confiarei no Senhor, o meu Deus. É uma resolução. Não importa o que aconteça, não importa a perseguição, não importam os erros, eu resolvi confiar. E por isso a minha linguagem será de fé. Amém? Eu resolvi. Se você quer ganhar Cristo, segunda coisa, você vai ter que perder algo. Você vai ter que deixar algumas coisas. Não se ganha sem deixar. Jesus disse: você não pode ser meu discípulo se você ama mais pai e mãe do que a mim, filhos e filhas mais do que a mim. Não pode, não pode.
Você pode achar que está seguindo Jesus, mas não está, se alguma coisa é maior do que Ele na sua vida. Paulo disse, então, ele considerou, segunda atitude. Então, Paulo considerava, diga considerar. Olha, você não é guiado pela mente, certo? Falei Provérbios 3:5 para você, que você pode falar, Senhor, por quê? Senhor, por quê? Deus não responde nenhum porquê na Bíblia. Procura para você ver. Sabe por que Deus não responde porquês na Bíblia? Porque senão você entraria num debate com Deus. Você falaria, mas por que Eva comeu? Porque Eva era uma mulher. Desculpe, as mulheres não tem nada a ver. Acho que os homens comem mais. Estou brincando. Por que então? Por quê? Porque você sempre quer achar o porquê de tudo. Deus quer que você confie sempre. Independente se você entende ou não entende. Eu não entendo. Não entendo porque tal pessoa morreu. Ele servia Deus, ele fazia tudo certo. Eu não entendo, mas eu confio sempre, porque eu decidi confiar. Se você abrir mão da sua fé nele, e essa é a fé que procede da justiça, porque o justo viverá da fé. Amém? Você abriu mão da vitória, quero te dizer isso, você abriu mão da vitória. O banquete é seu, mas você não come. Amém? Não seja indolente, não seja preguiçoso. O ano que está por vir, Deus vai encurtar os processos, mas você vai estar andando e Ele vai acelerar os seus passos. Amém? Você não pode se fatigar com os que correm, porque Deus quer te dar velocidade de cavalos. Aleluia! Porque aquele cavaleiro branco aquele que monta o cavalo branco está voltando em velocidade de arrebatamento dos seus filhos. Aleluia! Bem, deixa eu voltar para a atitude 2. Considere perdas. Você tem que avaliar o que é sem valor na sua vida e o que atrapalha você de correr a carreira. Paulo, quando disse assim, olha, tudo isso aqui, todos esses currículos, ou itens desse meu currículo, eu considerei em meus pensamentos. A palavra considerar é interessante porque significa governo nos pensamentos. Dá a entender que constantemente Paulo tinha que lembrar-se dessas verdades. Eu não dependo da minha justiça, eu não dependo da minha família. Eu sou hebreu de hebreus, mas eu não dependo dos hebreus. Eu sou reconhecido no meio dos fariseus, mas eu não dependo disso. Eu não dependo de nada de mim. Eu dependo de tudo que vem dele. Se você quer avançar com Deus, você vai ter que aprender a deixar algumas coisas. Não tem como. Por isso que Jesus disse que você vai ter que renunciar muitas coisas. Vai ter que renunciar. Não sei o que é. Deus que sabe o que é. Às vezes você acha que isso pode ser doloroso. Mas quando Paulo diz perda, não significa que ele perdeu. Perdi meu celular, alguém achou. Não é esse tipo de perda. Ele estava dizendo assim, essas coisas eu descobri que eram inúteis para eu alcançar o que eu quero, o prêmio da soberana vocação. É isso. Significa que são coisas que estão na sua vida inúteis. Quando Hebreus 12:2 diz, correi com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, desembaraçando-vos de todo peso, é isso, peso e pecado, que tenazmente te assedia. Existem pesos e pecados que assediam, que batem na sua porta, que ficam constantemente embaraçando o seu caminhar. Você corre, ele te derruba, e você corre, ele te derruba. Você precisa abandonar as coisas inúteis, relacionamentos que não te edificam, agenda que te atrapalha no propósito de Deus. A Bíblia diz, não dê instrução no tolo, para o tolo, é perda de tempo. Instrui o sábio e ele te ouvirá. Instrui o tolo e ele vai agredir você, diz a Bíblia. Ele vai se sentir ofendido e vai ferir você. Para que eu vou gastar o meu tempo com quem não quer me ouvir? Então existem relacionamentos que são perda. E você precisa identificá-los. Amém? Eles estão impedindo você de ganhar o prêmio. Amém? Lembra, Paulo, preguei para você, Paulo disse, o atleta em tudo se domina. Você tem que ser esse. O atleta que está numa corrida. É uma corrida, é um ano de corrida, amém? Compre um novo tênis, aleluia, amém? Amém, vamos fazer preparação física, amém, Mel? Glórias a Deus. E vamos correr com os que correm a cavalo, em nome de Jesus, espiritualmente falando. Estão comigo?
Primeira atitude, repetindo, decida em quem você confia. Eu confio no Senhor. Quem está comigo, diga amém. Glórias a Deus. Pai, nós confiamos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. Falamos como Josafá: Senhor, em nós não há força para vencer os inimigos e os nossos problemas, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós confiamos no Senhor. Aleluia! Você não vai encontrar ninguém na Bíblia que ousou confiar em Deus e foi decepcionado. Ouviu? A fé genuína produz realidades. Ninguém. Aleluia! Bem, sobre essa questão de considerar, Jesus entrou no barco e disse para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. Os discípulos tinham um pão com eles, e eles começaram, aqueles 12 homens, né? Dizendo assim: puxa, porque nós não trouxemos pão, só tem um pão no barco. Jesus diz para eles, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido. Quando eu peguei 5 pães e alimentei 5.000 homens, quantos cestos sobraram? E eles responderam: 12, Senhor. Quando eu peguei 7 pães e alimentei 4.000 homens, quantos cestos sobraram? 7, Senhor. Como vocês ainda não entenderam? Veja, sua mente não direciona você, mas a tua mente tem que compreender e entender as coisas do Espírito. Meditação é encher a mente com a palavra de Deus, é contar os feitos de Deus. Quando Deus deixa um feito descrito na Bíblia, é um testemunho para nós, é um testemunho, e no hebraico a palavra testemunho tem como raiz: Deus quer fazer de novo. Ele está dizendo: assim como eu livrei aqueles jovens da fornalha, se você passar pelo fogo, nada te acontecerá. Assim como eu promovi Davi de alguém desconhecido, desprezado pelo pai. Uma coisa não é ter pai, a outra é ser desprezado pelo pai, é pior. Mas Deus, na presença dos irmãos e do pai que desprezava, derramou o óleo fresco da unção, e o Espírito de Deus estava sobre Davi, e a partir daquele momento, amém? É o que Deus tem para você, aleluia. Deus te fez para reinar em vida, e você vai reinar em Jesus. Mas considere, eu quero te dizer a coisa, você tem que considerar, ei, pense certo. O profeta disse: eu trarei à minha mente, à minha lembrança, as coisas que me faz bem. Eu trarei os pensamentos de Deus aos meus pensamentos. Você sabe, você controla o que pensa. Por isso que Paulo está dizendo aqui: considere. Como? E Jesus falando para os discípulos: pensa só, eu fiz a proporção, dá 1.000 na primeira multiplicação, 5 pães para 5.000 homens, certo? 1.000 vezes, Deus multiplicou 1.000 vezes. Na segunda, 4 pães para 7.000, dá 570 vezes. E eles estavam com um pão para 12 pessoas, 13 com Jesus. Um pão para 13 pessoas. Pensa comigo. Um pão para 13 pessoas. Eles acabaram de participar de 2 prodígios maravilhosos que o Senhor multiplicou 1.000 vezes e 570 vezes. Por que eu vou me preocupar? Se eu tenho um pão e o Senhor multiplica ele 570 vezes, eu acho que dá para os 13 comeres. Você não acha? Que os 13 comeriam se eu multiplicar por 570? Por que você se preocupa? O Deus que abriu o mar vermelho, que tirou seu povo do mundo, nas asas da águia do Espírito Santo, o Deus que se fez homem, se revelou como Pai amoroso, bondoso, que perdoa os seus pecados. Por que você não pensa nessas coisas? Anuncie os feitos de Deus. Você sabe o que é o louvor? O louvor significa anunciar os feitos de Deus. Dê a Ele a glória. A Bíblia diz que Abraão, lutando contra a esperança, creu, porque ele dava glórias a Deus. Ele via que não podia, mas ele dizia: eu creio que tu prometeste e és fiel para cumprir o que prometeu.
Isso é na mente. A Bíblia diz que Abraão logizomai, mente, considerou. Deus falou, me dá teu filho Isaque. Ele pegou prontamente, de madrugada, diligência, nada de procrastinação, obediência tardia, desobediência. E ele prontamente levanta e vai para o monte, lembra da história? E a Bíblia diz que Abraão, quando foi sacrificar o filho, o anjo vem e bradou, agora eu sei que você teme ao Senhor. E, veja, Abraão, diz a Bíblia, que ele logizomai, ele considerou assim, eu esperei tantos anos essa promessa, Deus me deu um menino, agora Deus me pede um menino como uma oferta de holocausto, vai queimar ele, vai virar cinzas, holocausto é uma oferta de cinzas, queimada ao Senhor. Bem, então, ele não usou a fé. Acredite nisso, está escrito. Ele usou a razão, a consideração. Ele falou, olha, eu creio que ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Então, se algo aparece absurdo contra a ordem, ou o que ele me falou, eu ainda continuo crendo sem entender. Eu não me apoio na razão, mas eu me apoio na fé que eu tenho, mas na lógica da minha mente que tem que cooperar com o meu espírito. Ele disse, então só tem uma saída, Deus vai ressuscitá-lo. Agora, ressuscitar um morto, você talvez já tentou ir lá orar, eu também. Mas ressuscitar cinzas, que fé é essa? Que lógica é essa? Cinzas. Vai lá, né, depois de um corpo queimado, você pega as cinzas e fala, agora vai viver de novo. Ele creu nisso. Por que ele creu? Porque ele pensou, ele considerou, ora, se ele multiplicou todos aqueles pães, eu estou colocando sementes na mão de Deus. Minha colheita vai ser abundante, porque Deus vai suprir segundo a medida dele, não é a minha, não é da minha família, não é o que a minha esposa pensa, é o que ele pensa. Então você tem que ter pensamentos corretos. Você é derrotado porque pensa errado. E lembre-se, o campo de batalha é a mente. Amém? A mente. O que ocupa o seu pensamento definirá os seus sentimentos. Eu não sinto mais. Você está pensando errado. E você pensa o que crê. Suas convicções definem o que você pensa. Amém? Mas o campo de batalha é aqui. Não deixe o diabo ocupar o seu dia com maus pensamentos. Muitas pessoas ficam remoendo, pensando as coisas erradas, e os sentimentos vão aflorescendo, e elas não entendem porque são derrotadas. Paulo disse, eu considero, amém? Ou seja, o que governa os meus pensamentos tinha algo, amém? Terceira coisa, que nós precisamos avançar, aleluia. Ele fazia uma coisa, ele disse, ele se esquecia das coisas do passado, provavelmente de erros cometidos, lembranças cometidas, erradas. Todos erramos no passado. Todos tomamos decisões que não ficamos contentes. Falhas do passado que custaram, às vezes, muito para alguns. Mas Paulo, que era um perseguidor da igreja, imagina as imagens do diabo colocando na mente dele, nos pensamentos dele, pessoas clamando misericórdia, mães, filhos, e ele levando essas pessoas à morte. Ele consentia com a morte de Estevão, o primeiro mártir, ali no Novo Testamento. Ele consentia com a morte, apedrejando aquele homem de Deus, que viu os céus abertos, ele estava lá. E esses pensamentos queriam tormentar Paulo, mas ele disse, eu considero alcançar Cristo acima de tudo. Meu Pai, aleluia, essa atitude de vencedores é uma atitude, é uma escolha. Deus não escolhe o que você pensa, você escolhe. Cinja o vosso entendimento. A Bíblia diz que nós devemos ser renovados no espírito do nosso entendimento. Seus pensamentos precisam ser renovados com os pensamentos de Deus. Isso é transformação genuína. Para de pensar nos erros do passado. Para de pensar. Deus diz pelo profeta, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Aleluia! Porém um caminho do deserto e rios no deserto, no ermo. Aleluia, amém?
Deus anuncia coisas novas a cada momento. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo! Aleluia! A minha esperança está nele. Meus pensamentos estão nele. Paulo fazia uma coisa: esqueça-se do passado. Quebra essas correntes do passado. Não pense nele. Não viva olhando para trás. Aquele que põe a mão no arado, olha para frente. Amém. Os seus erros serão um testemunho da glória de Deus. É no meio dos adversários, do caminho errado que você tomou, que a mesa está preparada. A mesa significa a comunhão plena do Senhor. Haverá mais unção sobre a sua cabeça. O seu cálice vai transbordar. É no lugar errado, diante dos problemas, que Ele te serve. Mas você tem que escolher esquecer do passado. Esquecer dos seus erros. Se o diabo consegue te condenar e culpar pelos erros, pelo que você não fez, porque você não se preparou e etc, etc, você morre, você vive lá, você envelhece, você está no passado. Amém? Mas nós escolhemos viver o melhor de Deus para nós, amém? Confiando nele, porque de fato nós não temos resposta para tudo, mas podemos crer para tudo e em tudo nele. Amém? Aleluia. Sei que Ele fará. Aleluia. A quarta atitude, estou chamando de atitude, como eu disse, atitudes é a sua reação, o seu comportamento, por causa originário das suas convicções, do que você pensa. Paulo disse que prosseguia para o alvo, avançando para as coisas que estavam à frente. Então veja, uma coisa é você esquecer o passado, mas tem pessoas que esquecem e param. Não quero mais, já me decepcionei. Não, tudo bem, não vivo preso, vamos avançar. Mas você pegou um atalho, seu caminho é esse e você pegou outro, porque na verdade você não está avançando no propósito de Deus. Todos os seus desafios, ouça, irmão, todos os nossos problemas são a maneira de Deus nos promover a um novo nível. Só existe Golias porque Deus quer te colocar no trono. Só existe Mar Vermelho porque Deus quer mostrar a glória dele. Só existe fornalha porque Ele quer mostrar que está com você. Só existe as tempestades para que Ele quer te ensinar um descanso. Então avance, em nome de Jesus. Avance. Não recue, não desista. Não vou mais no culto, agora mudou para amanhã. De manhã não vou mais. Não, tem uma atitude diferente. Eu vou somar, vamos bombar. Aquele lugar não vai aguentar a gente. Nós vamos ocupar a sala do pastor lá em cima. As outras vamos quebrar os vidros, ficar lá na galeria. Vamos estourar logo isso aqui. Nós vamos somar, porque nós somos imparáveis nele. Nós vamos correr com os que correm a cavalo. Mas é uma atitude. Às vezes você não consegue sair desse calabouço. Procure alguém que está fora dele, para ele te dar a mão, para ele chegar e falar: irmão, estou aqui, até que todos cheguemos, amém? Te dou a mão, vamos lá, rapaz. Se não der, eu carrego você nas costas. Eu me lembro que eu estava num funeral, posso até citar o nome, Davi, pastor nosso, hoje está em Portugal. E o pai dele também foi um homem de Deus. Eu estava nesse velório, morreu com idade suficiente, aleluia. Mas eu ouvi um testemunho. Ele é militar, o pai também era, de que quando o pai dele com um outro homem foram para Israel, iam subir lá o Monte Sinai. Não sei se é o monte que eu subi, aleluia. Mas aí o rapaz falava: eu nunca me esqueço que eu parei e não conseguia ir. E ele veio, me pôs aqui nas costas dele e subiu o restante comigo nas costas. Quero dizer isso para você. Se você não consegue ir, vá para a célula. Aqueles irmãos, não fique olhando as falhas dele. Não fique reparando as coisas que não estão alinhadas. Confie que eles são uma ponte, uma escada que te leva a lugares mais altos. É isso que Deus faz. A vida está no corpo. A vida está no corpo, não no membro, no corpo. Amém? Aleluia. Você pode dizer amém? Aleluia, amém? Avançando, isso é empolgante, amém? Glórias a Deus.
Aleluia. Se a montanha não sair, nós vamos passar por ela. Se não passarmos por ela, nós vamos perfurá-la, em nome de Jesus. Mas um caminho será feito no ermo, no deserto. Nas impossibilidades nós vamos encontrar favor e sabedoria de Deus. Amém? Você crê nisso? Paulo disse isso. Eu me esqueço e avanço. Eu me esqueço e avanço. Aleluia, em nome de Jesus. Pai, encurte as nossas distâncias, que a tua unção nos leve a velocidades inimagináveis por nós. Consideramos os teus pensamentos como os nossos pensamentos. Eu tenho a mente de Cristo. Amém? E por fim, quinta coisa, Paulo disse: eu ando de acordo com aquilo que já recebi. Você só pode avançar se você não negligenciar e não se desviar das verdades alcançadas. João diz assim: se ele está na luz, nós devemos andar na luz como ele está. O que é luz? É o que Deus já te mostrou. Amém? Você entende isso? Você não é responsável por aquilo que não sabe, mas pelo que sabe é. Deus espera uma resposta aí. Bem, eu não alcancei o prêmio. Bem, eu esqueço, eu avanço. E uma coisa eu faço: eu ando nas convicções que tenho recebido. Amém? Isso é um princípio poderoso da vida. Sabe por quê? Deus te revela a graça, por exemplo. Não, entendi que é a graça de Deus. Ah, pastor, estou indo lá para uma igreja perto na minha casa. Outro dia eu ouvi uma irmã falando isso para mim. Ela visitou lá o nosso culto. E ela falou: ah, pastor, eu vim aqui, né, para trazer esse casal, mas eu vou lá perto. Todas as igrejas são iguais, né, pastor? Todas são iguais. Sim, em certo sentido, todos são filhos de Deus, é verdade. Mas a igreja é aquilo que demonstra Cristo. Amém? Demonstra Jesus. Se você, no Velho Testamento, quisesse ouvir de Deus, você tinha que ir até aonde o Senhor era anunciado, na casa de Deus, no tabernáculo de Deus. Não é em todo lugar. Então você precisa ouvir. A nossa melhor distinção seria: bem, o que se diz aqui é verdadeiramente o evangelho da graça. Se é, aleluia. Mas se não é, não é tudo igual. Mesmo que é uma leitura da Bíblia. Amém? Tudo que está na Bíblia é verdade? O diabo disse assim para a mulher: se você comer, você não morre. Isso é verdade? É verdade? Então nem tudo que está na Bíblia é verdade, porque é uma palavra do diabo e não é verdade, era uma mentira. Por que Deus registrou uma mentira? Para nos ensinar. Então você tem que saber o que come. Você tem que andar na luz da verdade que Deus põe no seu coração, ouviu? Existe diferença entre Velho Testamento e Novo Testamento. Existe uma cruz, o Filho de Deus, Jesus, desceu. Existe um sangue derramado, existe uma ceia a ser celebrada, existe um pão que é o corpo a ser comido, aleluia! E é tudo igual. Santa ignorância. Fica de pé em nome de Jesus, aleluia, amém? E eu quero encerrar com o texto de Números 14, 24, sobre esse tópico que eu acho lindo isso. Disse Deus a respeito de Caleb: quando eu dou testemunho de você, aleluia, você de mim, glórias a Deus. Mas quando Deus dá um testemunho a seu respeito, aleluia, porque Ele quer te coroar, amém? O Senhor disse: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. É isso aqui, que é andar na luz que você tem. Ande na luz, na verdade que você tem. Você entende o que é casa de Deus? Ande nessa revelação. Pratique a palavra de Deus. Ah, agora não podemos mais nos reunir. Vamos nos reunir, nem que for no subsolo de alguma coisa. Amém? Ah, agora não vão nos parar. O diabo não vai nos deter. Vamos espalhar o evangelho nas casas, nas famílias. Vamos nos infiltrar nas cidades. Vamos andar na luz que recebemos. E breve, você estará diante do rei, e ele vai te dar a coroa da justiça, a coroa da glória. Servo bom e fiel. 5 atitudes. Amém? Um Caleb
Todos negaram, exceto Caleb e Josué. Todos negaram que a terra era boa. Às vezes eu tenho que repreender as pessoas. Às vezes eu tenho que repreender os enviados. Pastor, aqui os gigantes são grandes. Aqui o povo é desinteressado. Pastor, agora aqui ninguém faz nada. Aqui ninguém está interessado. Eles só olham as cidades fortificadas e os gigantes. Eu mando calar a boca. Eu falo, cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Oh, quem é você? Oh, quem é você? Você está difamando a terra. Eu quero te dizer que essa terra é boa. E que os frutos são abundantes. E aquele que lança semente segue o que colhe segue o que lança. Que os montes vão destilar vinho. Haverá tanta alegria na nossa terra, na nossa casa, onde o Senhor nos planta. Nós somos como as palmeiras que crescem e não são abaladas por nada. Este é o destino de Deus para nós. Persevere em seguir o Senhor. Eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. A sua descendência possuirá. Se eu não possuir em vida, a minha descendência possuirá. Porque aquele que falou é fiel para cumprir o que prometeu. Persevere em seguir ao Senhor. Esse é o espírito do vencedor. Atitude, irmão. Eu estou aborrecido. Olha o que fizeram comigo. Olha, vão fazer injustiça com você. Vão fazer conosco. As pessoas que começam a andar com você não terminarão com você. Vão te deixar. Vão falar mal. Vão dizer que você não amou. Vão dizer um monte de coisa. Mas filho, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficam. Eu avanço, eu ando na luz que ilumina o meu caminho. Aleluia. Amém. O Senhor nos dê a graça para ser como Paulo. Não confiar na carne. Por mais que você saiba fazer, ore. Orar mostra dependência. Nós não podemos chegar aos 1000. Nós não podemos. Mas Ele pode. Ele pode em nós e através de nós. Oh, pelo Espírito, descubra aquilo que te torna lento. Aquilo que você considera algo de valor, para Deus pode ser pura perda. Algo inútil. Algo que atrapalha você. É só pedir, que Ele vai te falar o que é. Paulo disse: esqueça e avance. E ande na luz que você recebeu. Aleluia! Quem decide? Quem decide tomar decisões aqui como Paulo, como apóstolo Paulo, amém? Amém, diga comigo: Pai, em nome de Jesus, eu decido confiar em Ti, acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, eu sei que o Senhor me levará ao lugar de descanso. Em nome de Jesus, Espírito Santo, me mostra aquilo que é inútil na minha vida, que está me atrapalhando de avançar, de alcançar o prêmio do meu chamado. Espírito Santo, me traz agora luz, vida, que o meu passado seja completamente curado em mim e esquecido. Em nome de Jesus, eu perdoo, eu libero o meu passado e eu sou livre para avançar. Em nome de Jesus, eu avanço, eu corro, eu que vou de encontro a Golias e vou derrubá-lo no nome de Jesus. E em nome de Jesus, eu ando na luz da vida. O Espírito que é a vida me conduz. Amém. Amém. Sementes foram lançadas, amém? Aguarde. Deus vai mandar as primeiras e as últimas chuvas. Aleluia, amém?
Amém? Quando o desafio chegar, diga para ele: eu confio no meu Deus. Amém? Se o passado quer te atormentar, ele já ficou na cruz. Deus disse: eu não me lembro do seu passado. Você tem que pensar como ele. Se o diabo te traz ainda os erros que você cometeu, diga para ele: diabo, eu vou sentar na mesa, vou beber do melhor vinho que vai transbordar, a alegria será incomparável. Deus me unge com o óleo sagrado, me dá força, e eu vou comer de tudo que é meu. Você não levará nada. O que Deus tem que restituir será uma restituição como oferta pela culpa, 120%. Só quem confia pode entrar nesse ambiente. Por isso que a fé é algo lindo. A fé não depende da minha educação, formação acadêmica, do que eu sei e o que eu não sei. A fé depende de algo aqui, do interior. O Espírito se move em mim. Quando ele se move, a fé é gerada. Aleluia! Dê a ele a glória, glória, aleluia. Amém. Um minuto louvando ao Senhor, para nós oramos. Amém. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu não conheço essa música. Eu preciso de uma música que eu conheço. Eu não conheço essa música. Desculpem. Todos os nossos cânticos são congregacionais, porque é a voz de todos que aumenta a unção. Não a minha voz, não a voz. Eu preciso do ano que nós cantamos. Amém? Aleluia. Amém. Amém. Porque ele vive. Põe no tom, põe no tom, põe no tom, põe no tom. Posso crer no amanhã. Porque ele vive. Diga isso bem alto, bem forte. Cada dia dessa semana, Deus te anuncia uma coisa nova. Que o frescor do óleo da unção te dê força renovada. Que a sua mente entenda os mistérios de Deus, a revelação do propósito na tua vida. Que você possa discernir pelo Espírito Santo aquilo que você existe para realizar. Eu declaro que você avança e não recua, que obstáculos são apenas a oportunidade do seu crescimento. Deus te leva num novo nível. E nesta semana, quando este ano está por se findar, o Cordeiro será visto na tua família. Eu declaro salvação na tua casa. Não ficará uma unha no Egito. Todos sairão. Uma promessa do Senhor. Pais, filhos, irmãos, familiares, sejam salvos em nome de Jesus, porque o sangue está sobre a tua vida. O Senhor te dará abundância de frutos. Não haverá em nosso meio escassez, falta de coisa alguma, porque aquele que prometeu é fiel e suprirá todas as tuas necessidades nele. Ele que já venceu todas as coisas. Amém e amém.